Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha e bem-vindos a mais um vídeo onde vamos ter outra receita de bolo de aniversário. É o que estamos a fazer durante todo este mês de maio para celebrar os 10 anos aqui do canal do YouTube. O bolo desta semana é uma junção entre dois pedidos vossos. Quando eu deixei no Instagram uma caixa de perguntas a pedir sugestões para estes bolinhos, houve dois pedidos que se repetiram bastante. Bolo folhado, que é aquele tipo de pão de ló que leva uma camadinha de massa folhada no meio, e também bolo de amêndoa com doce de ovos. Então, eu o que é que resolvi fazer com toda a minha boa vontade do mundo? Resolvi juntar estes dois, claro. E, portanto, hoje vamos ter aqui um bolo de amêndoa folhado com doce de ovos, que é este menino aqui. E acho que com o nome e com esta imagem eu já nem preciso dizer mais nada, a não ser ensinar-vos como é que ele se faz. Vamos precisar então para a massa do bolo farinha de amêndoa, ovos e açúcar, só 3 ingredientes, e depois vamos precisar também de uma receita de creme de ovos, que é uma receita já clássica aqui do canal, bem antiga, vou deixar aqui o link para vocês irem lá ver, uma placa de massa folhada de preferência retangular e depois amêndoas torradas, canela em pó e açúcar em pó, tudo isto opcional, mas recomendado. Começamos por fazer a massa do bolo e o primeiro passo é separar as gemas das claras. Vamos reservar as claras por agora e às gemas vamos juntar o açúcar e com uma batedeira vamos bater durante cerca de 2 a 3 minutinhos até que crie uma gemada mais clarinha. Fica assim um creme mais espesso, mas ainda assim bastante fluido. Neste ponto batemos as claras em castelo e vamos agora misturar alternadamente a farinha de amêndoa e as claras já batidas. Começamos por juntar metade da farinha de amêndoa e ao início até um pouquinho difícil, fica um pouco espesso. Juntamos depois metade das claras batidas em castelo e aqui vamos envolvendo delicadamente, como sempre que se junta claras a uma massa espessa. Depois terminamos com a segunda metade da farinha de amêndoa e as restantes claras. E está a massa prontinha. Esta massa é super simples de fazer, muito poucos ingredientes e fica maravilhosa. Aqui tenho a minha forminha que tem 22 cm, que eu untei com um spray desmoldante e forrei o fundo com uma rodela de papel vegetal. Vou levar este bolo ao forno pré-aquecido a 180 graus. No meu forno demorou cerca de 45 minutos a cozer. Façam o teste do palito, quando sair limpo, está pronto. Deixem arrefecer na forma uns 10 minutinhos, depois soltem e invertem para um prato ou para uma grelha de arrefecimento de preferência. Deixam arrefecer completamente antes de montar o bolo. Enquanto o bolo arrefece, vamos tratar da massa folhada. Tenho aqui um retângulo que eu já desenrolei e estou a polvilhar muito ligeiramente com açúcar, só para criar assim uma capinha um pouquinho mais crocante. Pressiono com as mãos para o açúcar aderir, coloco uma folha de papel vegetal por cima, um tabuleiro e agora dou a volta, retiro este pedaço de papel vegetal, que é o que vem a enrolar a massa folhada. Vou usar a minha forma como molde para cortar um círculo que depois me vai servir para encaixar dentro do bolo. Separo ligeiramente este círculo da restante massa e a massa que sobra nós vamos usar. E polvilho de novo com o açúcar. Este passo do açúcar é opcional, mas eu recomendo que façam porque fica mais crocante a massa folhada. Mas é mesmo só um bocadinho, eu usei para aí uns 30 gramas de açúcar no total. Pica-se bem a massa com um garfo e agora vai ao forno pré-aquecido a 180 graus durante cerca de 15 a 20 minutos. Agora tenho tudo prontinho para montar o meu bolo. O meu bolo já frio, a minha massa folhada já cozida e também fria. Vamos usar aqui esta parte do centro para o bolo em si e a parte que sobra para as laterais. O meu creme de ovos, que é um doce de ovos para recheio, já prontinho e arrefecido. É exatamente a quantidade que está no vídeo original, portanto utilizei 10 gemas para fazer este creme e tenho aqui amêndoas palitadas torradas. Este bolo normalmente fica sempre muito direitinho, não ganha assim aquele topozinho, portanto não é preciso desperdiçar nada. Vou começar por cortá-lo ao meio, fazendo 2 camadas. Aqui na imagem não dá para apreciar, mas este bolo é super úmido. Num prato de servir coloco uma metade do bolo, creme de ovos, aliso numa camada que não seja demasiado espessa. Eu gosto de polvilhar ligeiramente
ligeiramente com canela, mas já sabem que eu adoro canela, portanto isto é opcional completamente. E vimos agora com a placa de massa folhada. É natural que no forno a massa folhada expanda um pouquinho e, portanto, tenham que acertar ali com uma faca, de preferência uma faca de serrilha, e aconchegam assim o tamanho ao tamanho do vosso bolo. Colocam a massa folhada por cima do doce de ovos, colocam uma camada de doce de ovos por cima da massa folhada, mais um bocadinho de canela e colocam por cima a outra metade do bolo. Dão assim um aconchego para ficar ali tudo unido e com mais creme de ovos barram o bolo todo por cima, nas laterais, sobretudo completando ali aquela falhazinha entre a massa folhada e a bordinha do bolo. Agora vamos terminar este bolo da maneira mais simples possível, que é pegar naquela massa folhada que nos sobrou e vamos esmigalhá-la com as mãos para que fique assim com este ar bem rústico. E depois é só colar esta massa folhada no doce de ovos. Vão assim calcando e girando o bolo para que estes floquinhos, estas migalhinhas de massa folhada vão aderindo e depois completam por cima. Não se esqueçam de ir pressionando delicadamente para a massa folhada ficar mesmo colada ao doce de ovos e depois, por fim, se quiserem colocar por cima as amêndoas torradas, vão dar assim um sabor e uma crocância ainda maior. E para terminar, o que eu acho que fica mesmo bem é polvilhar tudo com uma bela capinha de açúcar em pó. Antes de cortarmos o bolinho, algumas informações que eu sei que vocês gostam. Este bolinho com este tamanho, eu estimo que ele dê para fazer umas 12 fatias assim generosas ou até 16 um bocadinho mais pequeninas. A massa folhada, idealmente, é sempre melhor comida no dia que é cozida. Então, este bolo vai estar no seu ponto ótimo no dia que for montado. No dia seguinte ainda vai estar bom, mas de preferência comam no dia que cozerem a massa folhada e o montarem, que é onde vão conseguir este maior contraste de texturas. Se vocês quiserem fazer uma versão mais simplificada, sem a parte da massa folhada, é só eliminar. Se quiserem fazer este bolo em vez de amêndoa com nós, também vai resultar bastante bem. Se por outro lado vocês quiserem fazer este bolo folhado, mas não quiserem fazer a massa do bolo com amêndoa ou com outros frutos secos, a minha sugestão é um pão de ló. Vou-vos deixar aqui a receita que eu tenho aqui no canal de pão de ló básico, mas deixemos esses outros bolos. Agora vamos nos concentrar neste. Então, eu vou começar por dizer que eu sou um bocadinho suspeita, um bocadinho só, porque eu adoro bolos de amêndoa, sobretudo aqueles bolos úmidos, que é o caso deste. Adoro doce de ovos e adoro massa folhada. Tendo isso em conta, este é provavelmente dos meus bolos preferidos de sempre. E olhem que eu já comi muitos bolos. Eu adoro todas estas texturas juntas, estes sabores. E eu tenho assim um feeling que se vocês fizerem este bolo em casa, não vão fazê-lo só uma vez. Vai ser daqueles bolos que vocês vão ter que repetir várias e várias vezes. Comecem já a contar os dias para o próximo aniversário aí de casa e experimentem este bolinho ou qualquer um dos outros. Vão bem servidos, mas se como eu forem assim fãs destes saborzinhos bem tradicionais portugueses, experimentem este, que eu penso que não se vão arrepender. Depois deixem aqui nos comentários que tal, se fez sucesso por aí. Até para a semana com outro bolinho. Tchau, tchau! Tá maravilhoso!